Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live de oração, mais uma terça-feira aqui de conexão com Deus, conexão com a palavra do Senhor. Amém? Sejam muito bem-vindos. A noite de hoje vai ser muito especial, vai trazer uma palavra que reforça o aprendizado da semana passada e isso é muito lindo de ver, como é que Deus vai costurando, os aprendizados, vai nos edificando mesmo na fé. Amém? Então, desculpa o atraso, cheguei aqui alguns minutinhos atrasada, mas vamos firmes e fortes. Vamos silenciando, todo o barulho desse início de semana, toda a confusão do dia a dia, para nos conectar, para encontrarmos, na palavra do Senhor respostas para as nossas angústias, os nossos anseios, aprendendo a colocar nas mãos do Senhor a nossa vida, como submissos a Ele, submissos a essa soberania maior do Senhor nas nossas vidas. Então sejam muito bem-vindos, se ajeite, se tiver uma Bíblia pode pegar, se não tiver pode acompanhar por aqui. A gente vai desconstruindo essa coisa de que a leitura da Bíblia é muito difícil e a gente vai se familiarizando semana a semana com a palavra do Senhor, trazendo mais clareza, mais direção para a nossa vida, para a nossa conduta, para o nosso dia a dia, e aí buscando também no Senhor a força, a coragem que a gente precisa para desbravar esses dias. Nem todos os dias são bons, isso faz parte da vida, nem todos os dias vão ser maravilhosos, mas a única certeza que a gente tem é que com Deus esse caminho é fortalecido e a herança dele é maior do que tudo, e que com ele a gente se sente mais fortalecido mesmo para caminhar. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos agora, nesse momento, e entregar esse momento de oração, de estudo bíblico nas mãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor meu Deus, nós lhe agradecemos pela oportunidade, Pai, de ouvir a sua palavra, pela oportunidade de alimentarmos a nossa alma, o nosso espírito com o seu direcionamento, Pai. Obrigada pela bondade do Senhor de deixar escritos os seus ensinamentos, a sua direção. Obrigada por enviar o seu Filho para morrer por nós, Pai. A gente não consegue entender a dimensão desse milagre, dessa entrega, desse sacrifício, Pai. Mas o Senhor sabe e nós confiamos em Ti. Em nome do Senhor Jesus, abençoe essa noite, que o Espírito Santo se faça presente nesse momento aqui, Pai. Me use como instrumento do Senhor e abençoe todas as pessoas que estão entrando, seja aqui ao vivo com a gente ou seja gravado. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito para tudo, nada acontece por acaso. E nós entregamos a nossa vida, tudo que nós somos, tudo que nós temos nas suas mãos, Pai. Faça de nós o que o Senhor bem entender. Nós confiamos em Ti, Te amamos e queremos crescer na Tua palavra hoje. Nos mostra o caminho, o que nós precisamos entender e começar a mudar na nossa vida, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe, abundantemente a nossa vida. Quero que você acompanhe comigo um raciocínio que eu vou fazer uma retrospectiva do que a gente falou na live passada. Mesmo quem não estava aqui, fica tranquilo, mas é só para reforçar e mostrar como que Deus edifica a gente. E quanto mais a gente vai tendo identidade, intimidade com o Senhor, mais a gente vai entendendo, essa construção do conhecimento em cima da palavra. A palavra da semana passada, inclusive eu estava em viagem, estava frio, estava toda gola alta e estava muito frio lá. A gente estava em viagem e a palavra que Deus nos revelou foi a palavra da sabedoria. A diferença entre a sabedoria dos homens e a sabedoria que vem do alto. E a base da sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria de Deus, a base dela, a palavra falava na semana passada, que a base dela está na intenção das nossas ações. Então, um comportamento bem feito, se mal intencionado, se não é uma intenção altruísta, de conhecimento, de ajuda, de colaboração para o outro, de bem, ele se torna um comportamento não sábio aos olhos de Deus. E quando eu tenho um comportamento que é alinhado ao que é certo e com uma intenção boa, isso é um sinal de sabedoria. Isso é um sinal da sabedoria que vem de Deus. Então essa sabedoria pura, de amor, e todos nós, em algum momento, a gente bebe dessa sabedoria, Porque nós temos a parte divina também dentro de nós.
Embora humanos e falhos, nós temos a sabedoria dentro de nós, né? A sabedoria de Deus. E Deus nos habilita a pedir essa sabedoria para as pessoas, para Ele, e Ele nos dá, né? Conforme a boa vontade dele, a graça e a misericórdia do Senhor. Então, isso a gente aprendeu na semana passada. Aquilo que tem a intenção por trás do nosso comportamento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre integridade. Integridade, a palavra íntegro vem da palavra integral, né? A palavra inteiro, completo. O que é integridade, né? Não vou entrar tanto na parte, né, abstrata da coisa, mas só para a gente entender a partir de uma linha de raciocínio. A integridade diz respeito ao alinhamento do nosso comportamento com os nossos princípios e valores. Todos nós temos princípios. O que são os princípios e valores? Aquilo que eu acho certo, justo, aquilo que eu entendo como moral, amoral, enfim, são os valores que conduzem a nossa vida. Então, se eu acho certo falar a verdade, isso para mim é um valor. A integridade diz respeito a considerar esse valor como uma verdade, mas viver esse valor. Então, eu acredito que falar a verdade é importante e me esforço para falar a verdade. Quer dizer que eu vou conseguir 100%? Não. Mas há um esforço, há uma intenção. Lembra da sabedoria que vem de Deus? Que fala sobre a intenção por trás dos nossos comportamentos? Olha só, Deus trabalhou com a gente semana passada a questão dessa intenção relacionada à sabedoria. E hoje Deus me trouxe essa palavra a respeito dessa intenção alinhada com os nossos princípios e valores. Então, se eu tenho uma boa intenção alinhada com princípios e valores cristãos, ou seja, que Cristo nos ensinou, que Deus nos ensinou, eu estou num caminho íntegro, não só íntegro, mas como que agrada ao Senhor. Então, assim, alinhados aos princípios e valores corretos, eu me coloco numa posição de integridade. Aí você fala assim, Ana, mas tá muito abstrato isso. Calma que a palavra de Deus é muito linda. Eu quero te convidar a abrir o seu livro, a sua Bíblia, no livro de Mateus, no Novo Testamento. Então, o Evangelho de Mateus, que anuncia as boas novas de Cristo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre oração. Então, como que a gente vê essa integridade no nosso dia a dia? E aí, a gente vai fazer esse recorte só da oração hoje, mas a gente pode aplicar esse conceito para toda a vida. Ó, o Rodrigo está escrevendo aí, Gabriel, tem certeza que é o Biel que está escrevendo. Não é, Biel? Delícia. Mas vamos lá. A gente vai abrir o nosso livro, a nossa Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 5. Fala assim, sobre oração. Olha o que Deus está falando pra gente. E quando vocês orarem, só para retrospectiva aqui, né? Mateus 6, versículo 5. Mateus 6, 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Então, Deus está nos chamando a atenção. Peraí, tem pessoas hipócritas que estão fazendo a coisa certa, que é orar, ok. Mas a intenção deles, antes de acessar a Deus, é o quê? A fim de serem vistos pelos outros. Então, a intenção não está alinhado com o comportamento, né, que agrada ao Senhor. Então, a intenção corrompe o bom comportamento. E aí fala assim, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai. Primeira coisa, ore para quem? Não é para qualquer pessoa, é para o seu Pai. Aquela pessoa que mais te conhece, aquela pessoa que desenhou a sua vida, a sua história, desenhou a sua existência, que deu a graça, te deu o sopro divino da existência, que fez a imagem e semelhança dele. Olha que coisa mais importante. Então, quando você orar, quando você for rezar, né, conversar com o Senhor, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem.
Olha só que coisa mais linda. A gente está falando aqui de integridade, a gente falou na semana passada sobre sabedoria, e Deus está nos falando assim: eu quero ouvir a oração de vocês. Em resumo é isso. Eu estou aqui de ouvidos abertos para ouvir a sua oração. E eu tô querendo te falar o seguinte, que eu sou o seu pai, né? Deus falando conosco. Eu sou o seu pai, eu estou aqui para te ouvir, porque eu te ouço em secreto, vocês não precisam nem abrir a boca, porque eu já sei aquilo que vocês pedem. Eu sei o que está no seu coração, mas eu quero ver a intenção por trás da sua oração. Quando a gente abre o nosso coração para Deus, a gente revela para Ele, não tem como enganar a Deus. A gente pode tentar enganar muitas pessoas ao nosso redor. A gente pode colocar uma maquiagem como eu tô agora, a gente pode colocar uma máscara. Hoje eu cheguei para buscar meus meninos na escola, pessoas que me conhecem não me reconheceram, porque eu tava de máscara. Tava de máscara, toda desarrumada e tal. Tava de máscara. E aí não me reconhecem. Mas Deus, a gente não consegue colocar máscara para Deus. A gente não consegue disfarçar. Você pode tentar disfarçar para quem você quiser. Quantas pessoas, assim, você acha que você engana? Tem pessoas que acham que enganam as outras pessoas, que fazem as coisas escondidas. Mas para Deus nada é escondido, tudo é revelado. Então a integridade está em todos os nossos comportamentos, a partir até da oração. Quando a gente é íntegro, é o quê? Deus está ouvindo a nossa oração e sabe que essa oração está alinhado realmente com o que está dentro do nosso coração. Será que nós estamos buscando ao Senhor uma fala, uma conversa, uma intimidade com todo o nosso coração, entregando realmente tudo o que a gente quer? Porque Deus, Ele vai olhar isso, os nossos princípios, os nossos valores, está tudo alinhado. E muitas vezes nós não estamos alinhados. Na semana passada, por exemplo, eu estava falando de sabedoria. E eu comentei com pessoas próximas de mim, eu falei assim, eu me senti meio angustiada, porque eu estava falando de sabedoria e eu não me sentia, naquele dia, uma pessoa sábia. Eu não estava me sentindo uma pessoa sábia. E aí uma pessoa com muita sabedoria virou e falou assim: Ana, só que a grande questão é que a palavra não é sobre você, a palavra é sobre Deus. E Deus entrega as palavras para nós em cima daquilo que nós precisamos. Então Ele precisava te alimentar para que por meio do seu alimento, né, da palavra, você pudesse alimentar outras pessoas. Então a gente fica entendendo que quanto mais, e na palavra da semana passada, Deus falou com a gente, né, assuma a verdade dentro do seu coração, porque só assumindo a verdade eu chego na verdadeira sabedoria. Eu não posso negar aquilo que está existindo na minha vida. Estou falando isso porque muitas pessoas acreditam, veem pessoas falando de Deus e acham que a vida dessas pessoas são maravilhosas, são perfeitas, tá? Não é. Nós estamos no mesmo barco, aprendendo com a palavra do Senhor. Mas nós precisamos cuidar da nossa integridade. Embora não exista sabedoria em todos os aspectos, Deus sabe o que está no seu coração. Se a intenção é pela busca da sabedoria, e Ele vai respeitar o nosso processo. Ele vai nos instrumentalizar na caminhada. E aí Deus nos fala: olha, não seja hipócrita, indo orar para mim para falar bonito na frente das pessoas. Quantas pessoas já ouvi falar: ai, Ana, você ora tão bem, você fala bonito e tal. Eu não falo bonito para agradar outras pessoas, eu falo porque o Espírito Santo me toca. Só que a gente não precisa falar bonito, a gente não precisa falar rebuscado, tal. A gente só precisa conversar, a gente só precisa abrir o nosso coração para Deus e sabendo que com Deus não há nada que fique escondido, não há nada que fique obscuro. Não adianta você tentar tapar o sol com a peneira e falar, sabe quando alguém te pergunta assim, e aí, tá tudo bem? E você, né, de uma forma social, fala, tá tudo ótimo, você só não viu o que aconteceu lá em casa hoje, mas tá tudo ótimo. A gente faz isso com muitas pessoas, isso é viver, né, no âmbito social, você não vai abrir tudo para todo mundo. Mas com Deus não adianta você falar, Senhor, tá tudo bem, viu? Ele sabe. Ele sabe aquilo que está no nosso coração. E o que Ele está buscando e esperando de nós é que nós tenhamos uma vida, uma conduta íntegra. Que a intenção do nosso coração esteja presente, né, refletindo nos nossos comportamentos. Né? É uma coisa eu falar uma coisa e fazer outra. Igual eu falei da verdade aí.
Uma coisa é falar, eu amo a verdade, mas eu minto para poder aparecer, para poder falar para os outros que eu sou isso, aquilo. Tá errado. Então a gente precisa tomar cuidado com essa integridade. E olha só como Deus é maravilhoso. Hoje eu abri meu aplicativo, eu tenho o aplicativo da palavra, e aí apareceu esse versículo. E eu e o Rodrigo fomos para um monte de oração hoje, na hora do almoço, fomos fazer uma oração em casal. E aí na hora que ele abriu a Bíblia apareceu nesse versículo, nessa página. Aí eu falei pro Rodrigo, nossa, mais uma coincidência, né? Mas não é coincidência, é Deus falando conosco. E aí eu fui e falei, não, eu preciso meditar, né, na palavra, pensar e tudo mais, né? O que a gente vai falar hoje? E aí eu falei assim, Deus, me dê uma confirmação dessa palavra, é isso mesmo que o Senhor deseja, é isso? E aí eu fui e abri a minha Bíblia à tarde para poder orar. E aí olha que lindo. Eu abri no livro de Salmos, no Salmo 84. E eu vou ler um trechinho do que apareceu para vocês verem como é lindo o agir do Senhor na confirmação da palavra dele. Como ele vai nos instrumentalizando mesmo. Primeiro que o livro de Salmos é um livro o quê? De oração. A maioria dos salmos escritos por Davi é lindo, porque é um livro de oração. Então a gente está falando nesse versículo aqui, né? Olha, quando orar, vá para o seu quarto em secreto, que Deus ouve toda a sua oração. E aí eu abro no livro de oração. E aí olha só que lindo o trecho que eu vou ler para vocês, vocês vão entender. Senhor, ouve a minha oração. Ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que é o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios, né, no seu coração, do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Olha que coisa mais linda. A gente está lendo um texto que na minha Bíblia aparece uma reflexão a respeito da integridade. E aí quando eu abro a minha Bíblia para fazer a confirmação, vem um texto de oração falando sobre integridade. E aí, na minha Bíblia aqui, que é uma Bíblia de estudo, tem uma passagem que eu quero ler para vocês. Fala assim: Jesus advertiu contra a atitude de fazer a coisa certa pelo motivo errado, como tentar desenvolver a integridade só porque isso ajuda na carreira ou contribuirá para fechar o negócio. Sabe, as pessoas querem aparecer e aí quer fazer o bem dos outros só porque isso vai contar, tipo, pro currículo, sabe? Vai contar uns pontinhos aqui, então eu vou fazer o bem porque isso vai me ajudar a alavancar a minha vida. Jesus não quer que a gente faça isso, Deus não quer que a gente faça isso. E fala assim, violar a própria integridade, o seu conjunto de valores, né, o seu comportamento por meio do conjunto de valores, por viverem apenas na aparência, não agrada ao Senhor. As pessoas agiam corretamente, mas passavam intencionalmente aos outros a impressão errada dos seus motivos, da sua intenção. Então, Jesus nos mostra que é preciso cuidar da intenção, desde o momento que a gente vai conversar com o Senhor, até o momento que a gente vai agir com os nossos irmãos, né? Agir em sociedade, agir, né? Seja no secreto ou no público, que a gente tenha o mesmo comportamento. Quantos de nós fazemos coisas perto das pessoas e fazemos coisas escondidas das pessoas? Isso a gente precisa vigiar, porque a nossa natureza é pecaminosa. A gente tem essa tendência de fazer coisas, às vezes, escondidas, né? Como se, ninguém tá vendo, deixa eu dar uma... Peraí, isso não agrada. Deus está nos falando essa noite que Ele vê tudo o que nós fazemos. Então, se você tá aí numa situação, eu não sei qual é essa situação, qual é, né, para quem que vai servir isso, mas se você tem feito coisas escondidas, saiba que você pode tentar enganar a quem você quiser. Você pode colocar o nariz de palhaço aonde você quiser, na pessoa que você quiser à sua volta, ou achar que essas pessoas merecem esse nariz de palhaço. Mas Deus nunca é feito de palhaço. Burro é quem acha que isso pode acontecer. Deus vê tudo. E se existe, né, um pouco de sabedoria dentro de você, assuma isso, que Deus está te dando uma nova oportunidade de mudar o seu comportamento.
Na semana passada eu falei uma das formas que eu encontrei, que eu aprendi, né, a buscar a sabedoria do Senhor, é colocar assim: será que o meu comportamento honra a Deus? E aí a palavra de hoje vem para falar isso. Eu honro a Deus quando eu sei que Ele vê tudo. E que Ele se agrada quando eu tenho a intenção de acertar e de seguir os mandamentos dEle, ainda que eu tropece. Não quer dizer que eu vá o tempo todo acertar, não é isso. A gente não vai acertar o tempo todo. Mas Deus está interessado naquilo que existe dentro do nosso coração, na intenção, na nossa busca. Então descanse no Senhor, mesmo você que tem metido às vezes os pés pelas mãos, mesmo você que tem falado assim, putz, né? Ai, o que está acontecendo? Deus, Ele sabe a intenção que existe no seu coração. Mas a partir disso, a partir da revelação, eu preciso assumir uma posição, uma postura. Peraí, isso não vai agradar ao Senhor. E se não agrada ao Senhor, ou se eu estou fazendo para esconder do Senhor por motivos errados, eu estou desonrando o nome do Senhor. Isso vale para tudo, vale para regras, vale para condutas, valores, comportamentos, relacionamentos, vale para tudo. A gente precisa honrar a Deus sendo fiel, né, aos valores que Ele nos deixou. Valor de verdade, de bondade, de misericórdia, de paciência. E por mais que seja difícil, a gente conta com o fiel conselheiro de Jesus dentro de nós agora, depois da morte de Jesus, que é o Espírito Santo. Quando Jesus morreu, antes de Jesus morrer, Ele falou para os discípulos: eu pedirei ao meu Pai que mande meu conselheiro para que habite em vocês. Então Deus, Ele nos habilitou com essa graça de termos o Espírito Santo dentro de nós. E se há o Espírito Santo dentro de nós, nós temos solução. Nós temos solução de melhorar o nosso comportamento e de viver uma vida íntegra. Tá fazendo sentido para vocês? Tá dando para entender esses conceitos? Se não tiver, por favor, vai me escrevendo aí nos comentários. Ana, eu tô viajando na maionese, tá tudo bem. E eu explico de novo da forma como der para entender, né? Para todo mundo entender. Vou continuar a ler aqui. Se alguém tiver dúvida, pode mandar aí, tá, gente? Então, na minha Bíblia continua falando assim: sendo as pessoas hipócritas, como era, na sua opinião, o comportamento deles quando ninguém estava olhando, né? Uma coisa é eu fazer coisas quando tá todo mundo olhando, a plateia e tal, eu sento polido e tal. Outra coisa é quando ninguém tá olhando. Será que é da mesma forma? Será que nós agimos da mesma forma? Será que eu seria honesta quando ninguém tá olhando? Sabe aquele R$1 da conta que quando é para menos, né, quando, né, você tem que pagar mais, a gente reclama. Mas quando é tipo, como se fosse um descontinho, se a pessoa não viu, será que eu deixo passar? Ou será que não? Eu sou certa quando a pessoa olha ou quando não olha? Esse tem que ser o nosso pensamento. Esse tem que ser o nosso foco. Eu não estou fazendo escondido. Tem sempre alguém me olhando. E alguém maravilhoso. Alguém que me ama mais do que qualquer outra pessoa. Esse final de semana eu assisti um filme muito lindo. Chama I Still Believe, na Amazon Prime. É de um cantor gospel americano. E ele conta essa trajetória na fé. É maravilhoso o filme, maravilhoso. E esse filme mexeu muito comigo porque a moça fala assim: você tá vendo quantas estrelas há no céu? Né? A protagonista, você tá vendo quantas estrelas há no céu? Aí ela fala o número lá, bilhões, trilhões de estrelas. Ela falou assim: pois é, eu olho para o céu e vejo a grandeza e o amor do Senhor. Porque dentre tantas estrelas no céu e tantas criaturas na terra, dentre tantas, Deus me conhece pelo nome. Deus me conhece por inteiro. Ele me chama pelo nome. Eu achei isso tão lindo e tão precioso que, partindo desse pressuposto, desse Pai amoroso que nos ama no meio de tantas criaturas e nos deu o direito de sermos adotados por Ele como filhos, né? A gente subiu de categoria ao passo de crer no Senhor. Ele nos ama a tal ponto de nos conhecer no meio de tantas criaturas. Ele te conhece. E Ele está aqui, estendendo as mãos para você. O que Ele pede é que você entre no seu quarto, em secreto, e converse com Ele, abrindo o seu coração. Abrindo e mostrando para Ele realmente as suas aflições, as suas ansiedades, os seus planos. Ele quer que você
Compartilhe a vida com Ele, que você tenha comunhão com Ele. Esse é o verdadeiro sentido da palavra comunhão. É estar em comum união. Deus espera isso de nós. Ele está disponível o tempo todo, mas basta nós aceitarmos essa disponibilidade e também nos tornarmos disponíveis a Ele. É um caminho tão lindo e tão maravilhoso, e é um caminho que eu tenho que buscar essa integridade. Integridade para que eu honre a presença do Senhor. Tá fazendo sentido para você? Eu espero que sim, porque esse texto mexeu demais comigo. Eu falei, gente, coisa mais maravilhosa isso. É ter a oportunidade de ter esse direcionamento do Senhor para a nossa vida. E olha só, a essência da hipocrisia ou falta de integridade é o comportamento dependente de público. É o agir de uma certa maneira quando alguém está olhando e de outra quando estiver sozinho. Em geral, não é o tipo de homem que a maioria dos pais gostaria de ver casado com a filha, também tampouco o tipo de líder que inspira a confiança dos liderados, né? O segredo de Jesus para a integridade é que seus seguidores vivam a vida de acordo com os padrões do Pai Celestial, que é imutável e está sempre nos observando. Resista à tentação de dançar conforme a música. Sabe aquela música assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não é isso que Deus quer. Deixe Deus te levar, Deus me leva. É esse que tem que ser o lema da nossa vida, né? Sermos orientados pela vontade do Senhor e pelos direcionamentos. Em vez disso, marche de acordo com um ritmo firme e estável ditado pelo Todo-Poderoso. Viver uma vida íntegra significa viver de acordo com um padrão para alcançar a aprovação de um juiz que é Pai. As pessoas vêm e vão e seus padrões são variados. Tá aí a rede social que não nos deixa enganar, né? Quantas pessoas que a gente fala que são tudólogos, né? Sabem de tudo, têm opinião de tudo, e opinião, né? Defendem com unhas e dentes as suas opiniões e tudo mais. As pessoas vêm e vão, os padrões vêm e vão, o que era bonito ontem já não é bonito hoje, o que era certo ontem já não é. Os padrões mundanos, eles andam com umas ondas mesmo, vão e voltam. Mas tentar agradar a todos pode deixar a gente louco. Quantas pessoas eu conheço que ficam tentando agradar a todos o tempo todo? Sabe por que eu falo isso? Porque eu já fui dessas pessoas e muitas vezes eu caio nesse lugar de tentar agradar a todo mundo. Eu odeio conflito, odeio. Mas eu sei que isso não pode ser assim, a gente tem que se posicionar, né? Tentar agradar a todos pode deixar as pessoas loucas, na melhor das hipóteses, e na pior, transformará as pessoas em hipócrita. Porque se eu quero agradar a todo mundo, eu vendo os meus valores, né? Uma hora eu quero agradar essa pessoa que acredita em A, aí eu vou pro lado dela, aí eu quero agradar o outro, e aí eu fico igual um hipócrita, que vai e volta, né? Conforme a banda toca, vamos dizer assim. Mas Deus é imutável, está sempre presente. Viver para Ele é crucial para quem deseja ser íntegro. E a colheita será a recompensa eterna. Achei isso lindo, vou ler de novo para você. Mas Deus é imutável e está sempre presente. Ou seja, Ele não muda e Ele está em todos os lugares, inclusive lendo seus pensamentos e aquilo que está no seu coração. Viver para Deus é crucial para quem deseja ser íntegro. E a colheita será a recompensa eterna. Então, se você tem dificuldade aí, fica, né, nesse padrão de querer agradar todo mundo, pensa que a principal pessoa que você precisa agradar é Deus. O resto é resto. O resto a gente tem que amar, a gente tem que se esforçar para viver bem, viver em comunhão. Mas para quem a gente deve direcionar a nossa intenção de agrado é para o Senhor. Então a palavra de hoje, espero que tenha feito sentido para você como fez para mim. Que a gente busque esse caminho de sabedoria, buscando essa integridade daquilo que eu tenho como valores cristãos, né? Sedimentados na palavra do Senhor, que estejam alinhados também com o meu comportamento. Que eu não seja aquela pessoa que fala uma coisa e faço outra, né? Que eu dito regras e aí eu não sigo as regras que eu tanto prezo. Que a gente seja essa pessoa que busque essa unidade, não pelo bem próprio, mas para que isso agrade ao Senhor. E a recompensa, como diz no Salmo, a recompensa ela vem porque ela é natural. Aquilo que eu planto, eu colho, é natural, né? Então, o caminho da sabedoria está nisso, eu assumir a humildade
e buscar uma vida íntegra, porque Deus conhece aquilo que está no nosso coração. Então, mesmo você que tem dificuldade de se abrir o seu coração para outras pessoas, saiba que para Deus não precisa ter essa dificuldade, porque Ele já sabe o que está dentro do seu coração. Já que Ele já sabe, é mais fácil a gente se abrir, porque é uma pessoa de extrema confiança. E deixa eu te contar um segredo, Deus guarda segredo, sabe? Muitas vezes a gente tem dificuldade de falar com o outro, porque muitas pessoas nos desapontaram ao longo da caminhada. Então você fica com receio, putz, se eu falar, a pessoa vai sair falando para os outros. Eu não quero que, né, a minha intimidade saia, né, falada boca fora. Mas Deus não. Deus, Ele vai te acolher. Ele vai te acolher e te direcionar, como Ele tem feito aqui. Na semana passada falando disso, da intenção do nosso coração. E aí essa semana de novo, Deus mostrando que a intenção do nosso coração faz toda a diferença para Ele. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e entregar em oração agora tudo aquilo que está dentro do nosso coração para o Senhor, para que Ele faça um renovo, uma restauração, uma libertação, enfim, o que for necessário para cada um de nós. Amém? Senhor meu Deus, nós lhe agradecemos, Pai, por esse encontro, pela palavra do Senhor, Pai, que vem nos edificando a cada nova semana, Pai. Em nome do Senhor Jesus, acolha agora o pedido de cada uma das pessoas que está aqui, Pai. O Senhor sabe aquilo que está no coração delas, mas nós sabemos que o Senhor nos pede para que nós abramos a nossa boca para falar com o Senhor. Que o Senhor acolha todos os nossos pedidos, todos os nossos anseios, Pai. Cuida de nós. Cuida de nós mesmo quando a gente não tem forças para falar, mesmo quando a gente não encontra motivos para agradecer, Pai. Cuida de nós. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo habite dentro de cada um de nós, fazendo uma restauração, um renovo, uma libertação, Pai. Nós queremos ser íntegros, Pai. Nós queremos viver conforme o Teu mandamento, conforme as Tuas orientações, os Teus valores, Pai, os Teus princípios. Que os princípios da nossa vida sejam regidos à luz de Jesus, Pai. Que a gente ande conforme a orientação de Jesus para a nossa vida, Pai. Nos perdoe os nossos erros, os nossos pecados, Pai. Nos perdoe os nossos pecados que nos dão mais vergonha, que nos dão mais decepção. Mas nós sabemos que o Senhor é capaz de nos perdoar, nos edificar, nos ajudar a mudar a nossa mentalidade, ajudar a mudar o nosso comportamento, Pai. Que o Senhor plante em nosso coração grandes doses de alegria, de entusiasmo, Pai. Eu lhe peço também por todas as pessoas que estão sofrendo no Afeganistão, Pai. Por todas as pessoas, por todas as mulheres, por todas as crianças, Pai. Que a paz do Senhor reine em todos os lugares da terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude a ser instrumentos do Senhor na terra, Pai. Que nós possamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Que nós possamos, por meio do Senhor, fazer o impossível por meio da Tua vontade, Pai. Porque o Senhor tem poder para tudo. Nos use como instrumento do Senhor aonde a gente estiver, seja na nossa casa, no nosso país, aonde nós estivermos, que nós possamos ser usados como instrumento do Senhor, Pai. Abençoe as nossas casas, as nossas famílias. Cuide de todas as pessoas doentes, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, tem poder sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito e também sobre o nosso corpo, Pai. Nós consagramos tudo o que nós somos e tudo o que nós temos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida e que a gente possa estar juntos na semana que vem para mais uma live de oração aqui. Se você tem alguma dúvida, sugestão de tema, está precisando de oração, enfim, qualquer apoio, estou à disposição para ajudar no que tiver ao meu alcance. Que Jesus abençoe sua vida, abençoe sua caminhada e que a gente caminhe de uma forma íntegra, para que a gente possa honrar o nome do Senhor na nossa vida, né? Que quando a gente alcançar a eternidade, a gente deixa um rastro de um bom caminho, de uma boa caminhada, uma caminhada de pessoas, né,
que buscaram com intenção acertar e seguir os caminhos de Jesus. Amém? Um beijo muito grande para todos vocês. Fiquem com Deus.